Viver de renda é o sonho de 9 a cada 10 brasileiros. Afinal, nesse ponto da vida, quando vivemos de renda, alcançamos total liberdade. Liberdade para seguir as nossas paixões, liberdade para passar mais tempo com quem a gente gosta e liberdade de simplesmente fazermos o que a gente bem entender da nossa vida. O problema é que acumular um patrimônio financeiro que te proporcione viver de renda não é algo tão simples assim. Você precisa, basicamente, ter uma renda mensal recorrente e previsível, ser muito disciplinado para economizar e poupar dinheiro e fazer um planejamento financeiro que seja bem detalhado e que projete quanto você vai investir por mês e onde você vai investir o seu dinheiro. E depois de fazer essas três coisas, repetir esse processo várias vezes, mês a mês, aumentando cada vez mais o bolo, que é o seu patrimônio, e fazendo com que os juros compostos trabalhem ao seu favor, fazendo aquela verdadeira bola de neve positiva de retornos financeiros de um patrimônio crescente. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos e educador financeiro. E na minha trajetória no mercado financeiro, eu já ajudei e ainda ajudo muitas pessoas a viverem de renda. Em outras palavras, a conquistar a sua independência financeira. Por isso, nos próximos minutos que estão por vir, eu vou te apresentar um processo de 3 simples passos que você deve seguir para entender como viver de renda com seus investimentos financeiros, criar hoje mesmo seu planejamento para conquistar esse objetivo e otimizar a composição da sua carteira de investimentos para aumentar as suas chances de conquistar a sua independência financeira, ou seja, viver de renda no futuro. Bom demais, não é? Então fica aqui comigo e já sabe, né? Deixa o seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo e me ajude a tornar o Clube do Valor ainda mais conhecido no cenário brasileiro. Aliás, eu sugiro que você vá fazendo isso enquanto a vinheta vai passando aí, que ela vai passar na tela agora aqui, ó. Aqui eu tenho 2 notícias para te dar. A primeira é que, apesar de não ser nada simples viver de renda, que não é todo mundo que consegue viver de renda, é plenamente possível sim você chegar nesse ponto. E a segunda é que para que você alcance essa meta, é muito mais importante ter a disciplina forte, ter muita disciplina, paciência, se manter no plano, do que ser um grande expert em finanças ou investimentos. Então, deixa eu te explicar aqui como você deve se planejar para num dia viver de renda. O primeiro ponto que você deve ter é um objetivo bem claro, uma meta bem clara de patrimônio a ser acumulado. E para saber qual é esse patrimônio que você deve acumular, que deve ser acumulado, eu te apresento o passo número 1, que é definir uma quantia mensal que lhe proporcione viver de renda. Esse passo é importante porque existe uma correlação total entre a renda mensal que você almeja ter e o seu patrimônio acumulado, o patrimônio que você deve acumular para lhe gerar essa renda. Então esse é para ser um exercício simples e que fica ainda mais fácil se você tem o bom hábito de anotar os seus gastos. Eu peço que você simplesmente calcule o quanto você precisaria ter de renda mensal para viver a vida dos seus sonhos. Leve em consideração todos os custos que você já incorre hoje e também custos extras que você gostaria de acrescentar, como, por exemplo, uma verba para realizar mais viagens, para custear a educação dos seus filhos ou, sei lá, simplesmente para aumentar o seu padrão de vida, seja lá de qual forma for. Não precisa ser uma quantia mensal absolutamente exata, mas é bom ter uma boa ideia do quanto você precisa ter mensalmente para viver essa vida dos sonhos. Feito isso, passamos para o passo número 2, que é entender qual é o patrimônio que você deve acumular para gerar essa renda mensal almejada no passo 1. Esse passo aqui é um exercício ainda mais simples de ser feito. É basicamente assim: você pega a sua renda mensal, que você definiu no passo número 1, multiplica ela por 12, para falarmos em termos de uma renda anual, que facilita, e em seguida pega essa renda anual e divida por 0,06. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que eu analise que a minha renda mensal necessária, a renda mensal que eu preciso acumular, que eu preciso ter mensalmente no futuro, seja de 10 mil reais por mês. A dinheiro de hoje, é claro. Então aqui eu pego esses 10 mil reais, multiplico por 12, que vai dar 120 mil, e divido esses 120 mil por 0,06.
O resultado será 2 milhões de reais. Esse aí seria o meu patrimônio meta a ser acumulado para conquistar a independência financeira. Agora deixa eu te explicar por que você deve multiplicar por 0,06. Esse valor ele significa 6%. E 6% é o que eu estimo ser uma boa rentabilidade, uma rentabilidade realista para a gente projetar para o futuro, de rendimento, o rendimento que um patrimônio bem investido consiga acima da inflação anualmente. Repetindo, eu acho que um patrimônio bem gerido, bem investido, consegue dar no longo prazo um retorno superior à inflação em 6% ao ano. Como a gente não sabe qual vai ser a inflação futura, a inflação entre hoje e os próximos anos, eu prefiro seguir essa linha de sempre pensar em retornos de investimentos em termos reais, que é pensar sempre acima da inflação, né? A gente tem o nominal, que é o porcentagem, e a real, que é a porcentagem menos a porcentagem da inflação. Em outras palavras, a ideia é mais ou menos a seguinte: se a inflação média for de 5% ao ano, eu espero que uma carteira bem montada vá render uma média um pouco superior a 11% ao ano, aí já descontados, é claro, todos os custos para criação, manutenção dessa carteira e também descontado o famoso imposto de renda. Nesse cenário, e utilizando o exemplo que eu dei, eu teria 2 milhões de reais no ano 1, que depois de um ano, rendendo 11% ao ano, esses 2 milhões se tornariam 2 milhões 220 mil. Com uma inflação de 5% ao ano, nesse ano, significaria dizer que os meus 2 milhões, ao final desse período de um ano, perderiam poder de compra e que agora, um ano depois, eu teria que ter 2 milhões e 100 mil reais para ter o mesmo poder de compra que eu teria um ano antes com 2 milhões de reais. Ou seja, o ganho real, que é o patrimônio atualizado descontado do patrimônio anterior mais inflação do período, seria exatamente de 120 mil reais. Simplificando, isso significa dizer que eu poderia ir resgatando 10 mil reais por mês, que é equivalente justamente a 6% do patrimônio inicial, para manter o restante do patrimônio exatamente com o mesmo valor, com o mesmo poder de compra. Ou seja, valendo a mesma coisa que os 2 milhões valiam no ano 1. Bom, eu sei que se você está sendo apresentado pela primeira vez a essa ideia de pensar tudo em termos reais, isso pode parecer um pouco confuso, né? Mas apesar de parecer confuso, o intuito é justamente o contrário, é facilitar as coisas. Em vez de a gente projetar qual vai ser o retorno nominal e qual vai ser uma inflação, a gente projeta apenas qual vai ser o retorno real que exceda a inflação. E aqui eu vou te contar um segredo. É possível realizar esse cálculo de patrimônio meta para a sua independência financeira em menos de 1 minuto. Sim, é possível fazer isso com o auxílio da planilha para cálculo de independência financeira. Essa é uma planilha 100% gratuita que eu desenvolvi para ajudar meus clientes e os meus leitores e você justamente nessa tarefa. Você pode clicar nesse link aqui, vou deixar aqui em cima e também na descrição do vídeo, e fazer o download da planilha na tela, na página que você vai cair se você clicar aqui. Daí você apenas inclui sua renda mensal desejada lá na célula que pede e a taxa anual de retorno acima da inflação que você vai trabalhar, que aqui eu sugiro que seja de 6%, que a planilha automaticamente calcula qual vai ser o seu patrimônio meta. Além disso, ela também te ajuda a programar para a fase de acumulação de renda e de distribuição de renda. Então, vai por mim, faça o download dela agora e facilite todos esses cálculos. Mas bom, voltando ao escopo aqui do vídeo, ao final do segundo passo, você já possui aí um objetivo bem claro de resgates mensais e um patrimônio a ser conquistado para te gerar uma renda mensal que permita fazer esses resgates. Agora, precisamos ir para o passo número 3, que é desenhar uma carteira de investimentos para investir o seu dinheiro e buscar essa rentabilidade mágica de 6% ao ano acima da inflação. Aqui eu trago boas e más notícias. A má notícia é que não é toda carteira de investimentos que vai te proporcionar uma rentabilidade tão agradável quanto essa de 6% ao ano acima da inflação. Afinal, estamos falando de 6% ao ano acima da inflação e líquido de todos os custos e taxas, ou seja, depois de descontar custos e taxas. Então, se você se limitar a investir em ativos muito conservadores, como o Tesouro Selic, por exemplo, a rentabilidade conquistada não será essa. Será uma rentabilidade menor. Afinal, sempre existe aquela correlação entre risco e retorno no mundo dos investimentos. Veja no gráfico que eu coloco
agora na tela a rentabilidade histórica da taxa Selic comparada com a inflação histórica. Como você pode perceber, o retorno da taxa Selic não excede a variação do IPCA em muito mais do que 5% ao ano, isso historicamente falarmos. E se formos descontar aí a taxa para investir nesse tipo de ativo, que num título público do Tesouro Nacional, e o imposto de renda, estamos falando aí de cabeça em cerca de inflação mais 3% ao ano de retorno líquido. Então, essa é a má notícia. Você terá que aumentar a inteligência por trás de seus investimentos para alcançar uma rentabilidade assim, de 6% ao ano líquido de tudo acima da inflação. Você terá que sair da sua zona de conforto e do beabá dos investimentos totalmente sem risco. A boa notícia, por outro lado, é que é plenamente viável montar uma carteira de investimentos moderada que vai lhe gerar cerca de 6% ao ano de retorno excedente ao da inflação. A única questão é que, para isso, você terá que aprender mais sobre como investir o seu dinheiro e sobre como conseguir montar uma carteira diversificada de ativos financeiros. Uma carteira aí que contenha nessa sua composição títulos públicos e privados de renda fixa e também um pouco de renda variável, como, por exemplo, ações, investimentos atrelados ao exterior e fundos imobiliários. Bom, eu sei, se você está iniciando seus estudos sobre finanças, tudo isso pode parecer um mundo complexo e te dar uma canseira só de pensar em todo esse trabalho. E a minha missão aqui, e também a minha missão de vida, é tentar descomplicar o mundo dos investimentos. É fazer com que pessoas como você alcancem a independência financeira e consigam mudar a sua vida através de um bom planejamento financeiro e através da realização de investimentos bem feitos, com visão de longo prazo. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo outros vídeos e artigos bastante completos onde eu falo melhor sobre como investir melhor o seu dinheiro. E também por isso que eu me coloco à disposição aqui para apresentar o meu serviço de consultoria financeira, o serviço de consultoria de valores mobiliários. Esse é um serviço em que eu e a minha equipe de investimentos criamos um completo relatório de investimentos personalizado para você. Nesse relatório, a gente te ajuda a definir e traçar objetivos financeiros, a gente cria um plano de ação para que você conquiste esses objetivos, a gente cria o seu planejamento para a conquista da independência financeira e, é claro, além disso, a gente também realiza uma análise individual de cada ativo da sua carteira de investimentos, se você já possui uma carteira, e uma análise da sua carteira de investimentos como um todo, realizando sugestões de alteração nessa carteira de investimentos para otimizar as chances de conquista de seus objetivos financeiros. E para complementar e tornar esse um dos serviços de maior valor no mercado financeiro, na minha humilde opinião, a gente também te ajuda a definir e desenvolver a sua estratégia de investimentos a ser seguida, claro que calcada na estratégia de alocação de ativos, e proporcionamos um trabalho de otimização tributária para investimentos e de gestão e análise de riscos. São 9 diferentes benefícios para você. 9! Então, se você se interessar por esse serviço, que é bastante premium e muito personalizado, você pode entrar em contato comigo nesse link aqui em cima, que eu vou deixar aqui na parte superior do vídeo, e também na descrição, onde eu vou dar maiores informações. Então, por hoje é isso. Espero ter conseguido mostrar ao longo desse vídeo como você deve fazer para definir com clareza qual o patrimônio necessário a ser acumulado para viver de renda. Se esse vídeo te ajudou e aumentou sua clareza sobre esse assunto, então, por favor, deixa um like aqui comigo e compartilha o vídeo com as pessoas que você mais gosta. Talvez esse vídeo possa abrir a mente dessas pessoas e mudar o rumo das suas vidas financeiras. Então, lembre-se, para viver de renda, você precisa ter 3 coisas bem claras. Qual é a renda passiva que você precisa gerar para viver de renda? Qual é o patrimônio que você precisa acumular para gerar essa renda passiva? E onde você deve investir o seu dinheiro e aumentar a probabilidade de conquistar esse retorno recorrente de 6% ao ano acima da inflação e gerar essa renda passiva para você. 3 passos. Então, eu vou deixar aqui do lado 2 sugestões de vídeos complementares a esse e um botão para inscrição aqui no canal do Clube do Valor. E se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se. Também vou colocar um link, um acesso e para o download da planilha para cálculo de dependência financeira que eu apresentei aqui no início desse vídeo. Agora, então, é com você. Bons estudos, um grande abraço e bons investimentos. Até a próxima!